Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais uma edição do seu Frente a Frente, aqui pela sua TV Arapuã. Olha só, apenas 15% das cadeiras no Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. Infelizmente, a média se repete, na maioria das vezes, em índices bem menores nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais, governos e prefeituras espalhadas por todo o Brasil, um país que chegou, inclusive, a eleger já uma mulher para a presidência da República. Apesar de cotas, leis e outros instrumentos, a mulher continua com participação bem menor do que a do homem na política. Por que as mulheres são minoria nos cargos políticos desse país? São elas que não se sentem estimuladas para a atividade ou os eleitores que têm dificuldade de levá-las a sério? Frente a Frente dessa segunda-feira resolveu encarar este tema, mas ouvindo delas próprias o que elas acham de tudo isso. Isso mesmo, toda segunda eu debato política aqui, enchendo esse estúdio majoritariamente de homens. Hoje eu vou falar de política, mas só com as mulheres que estão no ramo e vão disputar as eleições deste ano. Fiquem ligados e ligadas, o Frente a Frente está no ar. Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando definitivamente aqui o Frente a Frente. Que bom reencontrá-lo, que bom reencontrá-lo aqui toda segunda-feira. Você que escolheu aí as noites de segunda para parar e acompanhar na TV Arapuã o seu Frente a Frente. O programa de hoje está especial, mais do que especial. E eu quero já começar aqui dando boa noite para as minhas convidadas hoje, todas candidatas nas eleições de 2022. Primeiro, boa noite aqui para Ana Cláudia, ela que foi primeira-dama de Campina Grande, já foi secretária de Estado e está disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba. Ana, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Luiz, a alegria minha de estar participando desse instante histórico, como nós conversávamos anteriormente. Cumprimentar a Camila, Poliana, Elisa, a todos que nos acompanham, quer seja pela televisão, pelas redes sociais. Dizer que é muito bom estar podendo falar sobre política, conversar sobre a política, especialmente com mulheres que fazem parte desse dia a dia da política paraibana. Bom demais. Então, ao lado de Ana aqui, quem está ela já veio aqui algumas vezes, já debatendo com homens, né, na política. Só homens na época. Só homens, ela sozinha, a deputada Camila Toscano, deputada do PSDB, candidata à reeleição. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui, Camila, que está no segundo mandato aí na Assembleia Legislativa. Boa noite. Boa noite, Luiz, a todos que estão aqui, a Poliana, a Cláudia. É um prazer estar aqui novamente, que a gente possa debater hoje de forma diferente, onde a gente vai debater um pouco da mulher na política, tratar um pouco dos temas que a gente trata comumente na Assembleia Legislativa. Então, para mim é uma alegria vir trazer, debater e conversar com mulheres sobre mulheres na política. Então, agradecer já o convite que você me fez e dizer que é sempre um prazer estar na Arapuã. Bom demais. Bom, deixa eu dar tempo aqui para o cinegrafista botar aqui para a nossa próxima convidada, ela que já foi prefeita de Pombal, está na Assembleia Legislativa exercendo o mandato de deputada estadual, é candidata à reeleição. Eu estou falando de Poliana Dutra, do PSB. Deputada, muito boa noite, seja muito bem-vinda também aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Boa noite, Ana Cláudia, Elisa. Acho que esse momento é um momento bem histórico do nosso estado. Nosso estado que tem a maioria de mulheres, tanto no eleitorado como na população. E quem disse que mulher não gosta de política? Então é esse tema que a gente vai abordar hoje aqui. E eu estou extremamente orgulhosa de poder estar aqui e compartilhar com vocês. E, acima de tudo, algo que nos unifica, que é ser mulher. É isso. Bom demais. Olha só, e agora ela, para fechar aqui nosso quarteto de convidadas aqui, é a única mulher da Câmara Municipal de João Pessoa, vice-presidente da Câmara, vereadora Elisa Virgínia, que está aqui, ela que é candidata a deputada federal. Vereadora, muito boa noite. Ela que não foge um debate. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, Luiz. Boa noite. Boa noite a Ana, a Camila, que já fomos colegas na Assembleia Legislativa, a Poliana, a Poli. E um prazer muito grande estar aqui, hoje, na Câmara Municipal. Eu fui a única eleita, mas já entrou uma suplente, a Fabiola está lá. Parece que semana que vem já entra a outra, eu acho que a Rebeca
também vai entrar, mas assim, eleita mesmo, foi a única mulher, infelizmente, você estava dizendo uns dados estatísticos aí bem interessantes, e Luiz, tem um dado muito pior, que das 16 mil candidaturas fantasmas que tiveram no ano de 2018, 89%, 14 mil foram de mulheres, ou seja... eu acho as chamadas candidaturas laranjas? Exatamente. Olha então, que tristeza. Não é uma questão assim, de falta de incentivo, não, porque tem cota, tem dinheiro, e a gente vai estar aqui discutindo qual é exatamente o motivo, porque as mulheres não têm tanta representatividade, né? Se bem que esse pleito eu estou achando um pouquinho diferente. Vamos conversar sobre ele. Bom, para a gente começar aqui, quem está em casa acompanhar a história de cada um de vocês, naturalmente, aí com suas particularidades, qual é a maior dificuldade da mulher atuar na política? E vocês podem responder, inclusive, com base na própria história de vocês. Qual é a principal dificuldade de uma mulher estar, ou as principais dificuldades de uma mulher estar atuando na política? Deputada Poliana, quer? São várias dificuldades. Primeiro, a gente vem de uma cultura do patriarcado, machismo, racismo, que isso interfere. Depois, os partidos também, que não estimulam as mulheres a participarem. Os cargos estratégicos dentro do partido, a gente vê que são ocupados por homens. E que, quando as mulheres que não ocupam postos importantes dentro do partido, quando é no período da eleição, elas não conseguem mostrar o seu trabalho. É difícil também o próprio partido, que é comandado por homens, o fundo partidário, o tempo de TV, tudo isso é um problema partidário, porque os partidos na Paraíba, a maioria deles, são comandados por homens. E isso é difícil, a gente separar isso e dividir também essa igualdade de tratamento. Você foi sentindo isso partidário. na sua trajetória particularmente? Sim, eu venho do interior do estado da Paraíba, eu venho com muito conteúdo, eu fui prefeita por 2 vezes e olhe que eu não tive ninguém que teve interferência nos meus mandatos. Eu cheguei na prefeitura viúva e pelo apelo popular. Então foi tudo muito difícil. Estabelecer primeiro quebras de cultura, a gente vem de históricos de sociedade muito conservadora, vem da passagem do bando de Lampião, que isso também deixou sequelas amargas para nós mulheres. O bando de Lampião, o cangaço, ele usava as mulheres como se fosse propriedade sua. Então, tem um relato num livro de Adriana sobre a vida de Maria Bonita, que teve do bando que pegou uma menina com 13 anos, que foi o Coriço, pegou Dadá com 13 anos, porque achava que as mulheres eram propriedade sua. E isso a gente viveu e vive até hoje na Paraíba, no Brasil, como se a mulher fosse propriedade do homem. Aí vira uma afronta a mulher chegar ao poder. Quase uma afronta. É um desafio. Na verdade, não é uma afronta, é um desafio. Não, digo, o sentimento do machismo olha como uma afronta, eu olhava de forma mais grosseira, e o desafio de vocês é quebrar isso. Sim, além do mais, a mulher, historicamente, ela foi colocada na sociedade como sempre do privado, da casa, do lar, a cuidadora. E o homem era um provedor, era aquele que ia trabalhar, que ocupava os espaços públicos, e nós, mulheres, tínhamos que se acostumar a estar em casa cuidando dos filhos e cuidando do próprio marido. Então, tudo isso é uma quebra cultural muito forte, que dificulta as mulheres, que são atacadas no privado também, a deixar tudo isso e se colocar como candidata. Eu discordo um pouco do que disse Poliana. Ela mesma disse que ela não teve interferência do seu mandato. Chegou viúva, conseguiu fazer sua gestão sem interferência, apesar de que, logicamente, a gente não nega que exista o machismo. Porém, quando se fala de partido, porque os partidos, a maioria dos partidos a presidência é dos homens. Mas a gente tira um partido PMN, o Partido da Mulher. O Partido da Mulher, em João Pessoa, elegeu 2 homens. O Partido da Mulher no Brasil inteiro são comandados por homens. Mas por que, se é um Partido da Mulher, se foi concedido à mulher criar o partido, ter o partido, e elas não estão lá porque não querem? Então, a gente tem que distinguir um pouco essa questão. Inclusive, eu acho que nem deveria mais ser chamado Partido da Mulher, porque já perdeu esse objeto há muito tempo. A gente viu agora que das 16 mil candidaturas de mulheres, 14 mil, 89% foram de candidaturas fantasmas, ou seja, as cotas, na verdade, elas estão aí à disposição da mulher, mas muitas das mulheres realmente não querem ser candidatas. Mas a senhora teve que dificuldades na sua trajetória particular? Nenhuma dificuldade. Eu tive uma trajetória política por conta do meu pai, mas lá em casa somos 2 homens e 2 mulheres, e eu quem tinha mais aptidão, eu era mais chegada às pessoas, gostava mais de estar com ele, trabalhando com ele, e ele, a gente entrou na política, acho que Camila também entrou na política assim,
por nós termos, assim, de repente, o dom de falar com as pessoas, de estar se dirigindo e ter essa capacidade de comunicação. Não é? Então, assim, não tive absolutamente nenhuma, nunca sofri machismo, mas logicamente que a gente sabe que tem, principalmente na violência, mas não é o fato estou na política não por levantar bandeiras feministas, muito pelo contrário, eu sou antifeminista, assumida, não tenho problema nenhum em dizer isso, e eu também sou daquelas que, apesar de ser antifeminista, eu digo que o lugar da mulher é onde ela quer estar, inclusive se ela quiser estar na beira de um fogão, ou cuidando de casa, ou sendo dona de casa. E se for feliz, logicamente, onde ela for feliz. Inclusive, as feministas acham que ser dona de casa e ser mulher é um atraso, é um absurdo, é um retrocesso. E não, quem quer estar lá, pode estar lá, sim, sem problema nenhum. Bom, eu vou querer ouvir Camila e Ana sobre a trajetória pessoal, inclusive, de dificuldades ou não, de desafios em atuar na política, mas a vereadora já começa abrindo aí uma divergente na sua leitura. Não é o mundo que impede as mulheres, ou não é a conjuntura que impede as mulheres de irem para a política. São as próprias mulheres que... Às vezes não querem estar lá. Então vamos mergulhar nesse tema. O ambiente político é um ambiente de guerra. Pode ver, é um ambiente de poder, é um ambiente de você se impor. E realmente nós, mulheres, nós temos aquela índole, né? Eu acho que a própria natureza feminina é a natureza de cuidar, de amar, de dar carinho. E muitas vezes a gente não quer estar nos embates. Quando nós somos provocadas, a gente vai para cima. Quando a gente é provocada com o nosso filho, a gente vira uma leoa, né? Onde a gente vai para cima com tudo. Mas às vezes a gente não quer estar naquele espaço, às vezes a gente quer estar por trás, num bastidor. Mas eu posso dizer que eu estou na política, é um ambiente hostil, sim, um ambiente de guerra, um ambiente de mostrar poder, de mostrar força. Mas eu não estaria aqui se não tivesse uma pessoa por trás, que é meu esposo, por exemplo, que ele me ajuda, me dá força e que contribui para que eu não prejudique o lado de ser mãe, de ser esposa, de ser família, que isso aí é o mais importante de tudo. É interessante que cada um tem uma realidade, né? Cada um pensa de um jeito e tem a própria vida de realidade. Eu ouvi você falando, Poliana falando. Eu penso que hoje mesmo, é porque realmente a mulher não tem tanto interesse. Essa questão de assumir ou não, eu sou vice-presidente do PSDB estadual da Paraíba. Então, o nosso partido, o PSDB, ele dá espaço para a mulher. E, além disso, a gente tem uma força muito grande no PSDB Mulher. Acho que outros partidos têm, mas a gente tem o lado só da mulher que trata, que leva para fazer palestra, que leva para incentivar, que dá toda a estrutura de campanha, Luiz, que a gente teve nas últimas eleições. Então, eu acho que falta, na verdade, da mulher, ela um pouco de acreditar também, de querer, mas também de acreditar que ela é capaz, que ela pode. Vem muito do machismo que Poliana falou, da gente ter sido criada na ideia de que você sempre tem que ter um abrigo, você sempre tem que ter alguém. Eu entrei na política por conta do Dr. Zenóbio, mas posso dar como exemplo Manhinha, que foi prefeita em 96. Desde 96, Manhinha foi prefeita há mais de 20 anos de Guarabira. Ali sim, ali havia muito preconceito, ali havia muita dificuldade. Era uma raridade você ter uma mulher na política e Manhinha entrou com a cabeça erguida e fez um excelente mandato, tanto que é reconhecida até hoje na cidade. Mas ela diz muito isso, que quando ela era candidata, ela pedia voto, as pessoas faziam: ah, tia Léa, lá se chama Manhinha de tia Léa. Ah, tia Léa, eu gosto tanto da senhora, mas a senhora é mulher, eu não voto mulher. Ela ouvia aí muito isso. Então, eu acho que tem isso da mulher, de homem, de mulher, de tudo. Luiz, eu acho tão complexo esse tema. Eu posso falar para você que também penso que muitos homens não deixam suas mulheres entrar na política porque não querem, pelo machismo. Eu vivo rodeada de homens. Meus amigos são todos homens porque na Assembleia nós somos pouquíssimas mulheres e acaba por afinidade, por bloco partidário, você ter um homem. Eu digo a você que tem muitos homens dentro de casa que não querem que as mulheres votem nas mulheres, não querem que mulheres eleitas. Tem homens, tem, Luiz, pode ter certeza absoluta e vocês vão concordar comigo. Tem muito homem que não quer esse debate. Tem muito homem que quer sua mulher dentro de casa e não quer mulheres indo na televisão e na rede social dizer: ó, você pode fazer. Eu estou aqui para fazer leis para garantir que você possa sair, que você possa trabalhar. Eu estou aqui para cumprir o pedido para uma creche para o seu filho, para uma escola de qualidade, para você botar seu filho e poder trabalhar. Então, vê o quanto é complexo. Vem uma machismo, vem dentro da sua casa mesmo as pessoas botando para trás. No meu caso e no de Elisa, a gente vem de uma família que era de política. E no meu caso, minha mãe ocupou o cargo, não só de prefeita, como de deputada estadual. Eu vim suceder Dona Léa. Então, eu não tinha preconceito nenhum dentro de casa. E, ao contrário de você, eu não tenho um marido que incentive, né? Até porque eu não tenho marido, eu sou divorciada. Então, eu não tenho isso. Por isso que eu te disse, cada um tem uma realidade, cada um tem uma... Mas, olha, só em 15 minutos aqui de programa, vocês já levantaram algumas teses impressionantes, inclusive essa sua de dizer que
de fato há, consciente ou inconscientemente, um sentimento dos homens de dizer o seguinte, ó, se as mulheres de fato virarem maioria num congresso, numa assembleia, numa câmara, nas prefeituras, no governo, elas vão talvez, enfim, mudar o rumo demais das coisas, né? A gente pensa que não, Luiz, mas infelizmente eu te falo porque eu debato muito sobre violência, eu viajei, falei, enfim, a gente troca muitas informações e a mente, infelizmente, do agressor é uma mente doentia. Então ele acha que se uma pessoa está ali falando numa televisão e a mulher dele está ouvindo, ela vai entrar na cabeça da mulher dele e vai querer que a mulher saia de casa, que a mulher vá trabalhar. E tem gente que é doente, verdadeiramente doente. Ele tem razão, né? Vai. Então, exato. Então você vê como é complexo. A gente não pode chegar aqui com uma fórmula matemática e dizer não há mulheres na política por conta disso e disso. Não, são vários fatores. Né? Os fatores de dentro de casa, o machismo da sociedade, a própria falta de estrutura de alguns partidos que usam mulheres como laranja, né, Cláudia? Então, são vários fatores que levam a mulher a não participar da política. Um ambiente extremamente machista, com muitos homens, às vezes ele não é salubre, né, um ambiente insalubre de verdade. Eu também, como a Elisa falou, graças a Deus eu não tenho isso. Eu sou extremamente respeitada pelos meus colegas deputados. Eu brinco, e vocês sabem disso, eu sou extremamente sorridente, dada, brinco, mas super com respeito das pessoas. Então, é um complexo, né? Um conjunto de coisas que levam a diminuir, que afasta. E entra essa história também da família, Com porque certeza. A política é, de certa forma, um sacrifício para quem está fazendo de entregar um pouco a família. Você não deixa de ser mãe. Eu tenho 2 filhos. E a dificuldade para a mulher, porque o menino quando está ou a menina quando está ali com uma febrezinha, é a mãe que ele pede. Mas eu vou te dar um exemplo, só para terminar e passar a palavra para a Ana Cláudia. Eu já tive diversas vezes, e quem me acompanha sabe disso, num evento, tipo um cheio de gente ao meu redor, e meu filho faz, mãe, a gente precisa comer alguma coisa, pedir alguma coisa, tipo um final de semana. E eu pego o iFood e estou trabalhando e pedindo comida para os meninos que estão em casa. Então, não é porque eu saí para trabalhar, não é porque eu saí para fazer alguma coisa que meus filhos deixam de ser meus filhos. E, meus filhos são grandes, eu tenho uma filha de 20 e um filho de 16. Eles já têm uma certa independência. Fazendo campanha no sertão. Mas na hora de gritar... Na hora que aperta, grita para a mãe. E a gente não deixou de ser mãe. Fazendo campanha no sertão e pedindo jantar. Exatamente. Não é, Elisa? É desse jeito. Então, assim, a gente não deixa, entende, Luiz? É um complexo de coisas e tem gente que não aceita isso. Eu, graças a Deus, tenho apoio dentro de casa porque fomos criados dessa forma. Ambiente. E meus filhos hoje, com a consciência que têm, eles são extremamente orgulhosos de ter uma mãe ativa que faz mil e uma utilidades. Olha, Luiz, Ana tem 2 filhos, né? Sim, e eu ouvia cada uma das pessoas que estão aqui, das nossas amigas que estão aqui, pontuando, e cada uma, na sua esfera de atuação, coloca uma situação que existe, como Camila bem pontuou, é um tema muito complexo, porque você primeiro tem que analisar o sentido histórico. Então, esse ano, nós estamos completando 90 anos do voto feminino. Imagina você, interessante, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam acompanhar a nossa linha de raciocínio. A mulher, ela inicialmente, ela podia votar, imagine, mas ela não podia ser votada. Então, isso tem reflexos muito grandes na história e isso afeta culturalmente todas nós. Então, nós estamos rompendo conceitos, é uma mudança de paradigma. E se mudar conceitos não é fácil. Nós, efetivamente, estamos fazendo história, porque a gente está rompendo com essa situação. Quantas e quantas mulheres não conversam comigo e dizem assim, Ana, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Como é que você é mãe, é esposa, é filha, advoga, como é que você consegue... E eu digo, olha, primeiro porque você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter pessoas que te auxiliam. O fato de ser mãe é uma responsabilidade, é uma dádiva, é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, eu estou aqui agora. E estava dizendo aqui, as meninas, quando terminar o programa, eu vou para casa, porque quando eu sair, meu caçula, que é Matheus, disse, mãe, que horas você volta? Então, quantas e quantas vezes não aconteceu, por exemplo, de eu estar fora, quando eu era da FUNASA, nós tínhamos muitas reuniões em Brasília, e ele ligava, mãe, que horas você chega? Então, aquilo dava um aperto no coração, tinha hora que eu tinha vontade, de, se eu tivesse um voo agora, eu acho que eu voltava para casa. Mas é aquela diferença de você defender aquilo que você acredita, de você saber que aquilo foi uma missão. Eu acho que todas que estão aqui, dentro das suas esferas de atuação, têm uma missão, é um chamamento. Eu amo o que eu faço e por isso eu defendo com convicção, eu defendo com muita força. Eu espero que nós sejamos exemplos para outras mulheres. Graças a Deus eu estou no MDB, que é um partido que incentiva muito a participação das mulheres, mas existe toda essa realidade. Existe a realidade da mulher ter avançado muito nas suas conquistas, mas a responsabilidade de ser mãe, de dona de casa, por melhor que seja o seu companheiro.
Aqui eu não estou nem questionando a atuação do homem na divisão das atividades domésticas, porque Vené mesmo me ajuda em casa. Mas eu digo na função de ser mãe. Porque é como você disse, você é pai, Luiz, você sabe. A criança quando está doente... Eu já fico imaginando aqui uma campanha, filhos de políticos, liguem para os pais para pedir Se eu escutar qualquer uma das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão nos bastidores, vão dizer, tem uma febre, é a mãe, é o colo da mãe. É essa essência umbilical que nós temos com os nossos filhos. Nada melhor do que o colo de mãe, todos vocês sabem disso. A gente bota a mãozinha na testa de que minha mão é um termômetro, eu já sei. E que bom. Então, a gente está na política, mas a gente tem essas atribuições. E que eu tenho o Vené que me estimula. Eu tenho o Vené que me estimula muito, mas, por exemplo, Luiz, eu me concluí meu curso de Direito em 1995. Então, eu também enfrentei um ambiente muito machista nesse espaço. Mas, eu volto a dizer, como eu acredito naquilo que eu defendo, como eu amo a boa política, como eu sei o que a gente pode mudar através da política, isso é o que me fortalece. É um ambiente machista. Pode ser que nenhuma de nós aqui tenha sido vítima de violência na política, mas existe. Ana, eu ia perguntar para isso. Vocês lembram de algum espetáculo? Tanto é que o TSE está fazendo uma campanha em cima disso agora, Luiz. Não, então, aliás, o Congresso aprovou recentemente uma lei para proteger as mulheres políticas do assédio ali. E nós já observamos, nós já vimos vídeos, inclusive, de mulheres sendo assediadas dentro das casas legislativas. Vocês têm histórias particulares em relação a isso? Com certeza. O que é que marcou vocês? Assim, olha que coisa absurda que vocês tiveram que gritar para se reafirmar e se colocar aí. Só para fechar aqui logo a primeira pergunta, nós somos muito racional. As mulheres do passado, que nós estamos aqui por elas lutaram para ter acesso ao voto, para ser votada, para a gente estar aqui hoje. Algumas morreram pela luta dos direitos. E olha como isso foi Paulina, importante. Isso é uma coisa interessante, para você ver como é interessante essa logística. Hoje nós temos, grande parte das mulheres são as chefes de família. Muitas decisões dentro de casa, Luiz, são tomadas pelas mulheres. Até parece que não, mas muitas são tomadas pelas mulheres. E a gente precisa trazer isso para a política, incentivando, participando de momentos como esses aqui. Repare só o meu raciocínio. Então, nós somos muito racional. A gente quis votar, ser votada, ocupar os espaços de trabalho, de poder, na justiça, na educação, na saúde, na área do empreendedorismo e na política. A gente quis tudo isso de forma muito racional. A gente ainda quis chegar em casa e fazer o jantar do marido, lavar um banheiro, e a gente não discutiu com os homens essa evolução. Poliana, a partir de agora, outra coisa. Licença, a partir de agora, quem vai dividir as tarefas do lar quando eu chegar à Assembleia mais tarde? A gente não fez essa discussão na sociedade moderna. Então, a gente começou a ter mais depressão, a gente começou a ficar mais doente, a morrer mais cedo, a não querer negócio com a política porque tomava mais tempo. Então, isso desestimula de fato. Claro, e a partir de agora eu fico nessa responsabilidade. A partir de hoje, a gente precisa entender, quebrar esse paradigma. E agora, o que é que a gente quer para as mulheres do futuro? Eu quero ser mais emocional e menos racional. Eu quero discutir no parlamento agora o tempo das mulheres para a maternidade. Eu não quero mais terceirizar nossos filhos, porque quando a gente terceiriza, alguém vai ser a referência de mãe e de pai, e esse jovem na adolescência pode desviar o seu comportamento, porque a gente só absorveu compromissos, responsabilidade, sem fazer a divisão das tarefas. Eu acho que o ser humano é muito interessante. O ser humano é muito interessante. Pauliana falando que é terceirizar. O meu pensamento é completamente contrário. Não estou dizendo que eu estou certa ou você está errada. A gente vem de linhas da política diferente, né? Eu venho mais... eu acho que quanto mais eu vejo que eu consigo, tipo, trabalhar, viajar, voltar, chegar, cuidar dos meus meninos, né? Que eu cuido só. É como você falou, eu sou a provedora do Léo, eu cuido. E ainda tenho, né, Dona Léa hoje comigo, por conta da morte de painho. Sim. Quanto mais eu vejo que eu consigo, mais me instiga a querer conseguir mais, espaço mais. Você tem uma babá. E as mulheres da vida real, porque minha filha tem 20, né? E a vereadora lá de Pombal, que não tem ninguém, é ela que faz tudo isso sozinha. Então a gente tem que pensar, licença, Elisa, não só num ponto particular seu, que tem uma estrutura política. Não, isso que eu tô falando, cada cabeça é um mundo. Você também. Mas vamos pensar nas mulheres que são Não, cada cabeça é um mundo, é isso que eu tô falando, entendeu? Naquelas que não têm sobrenome, naquelas que acordam de 4 horas da manhã. Como é que eu vou estimular essas mulheres a se candidatar? Quem vai cuidar dessas tarefas? Você está dizendo que precisa de um cenário real. Claro. Por isso que a dificuldade, entendeu, Luiz? Gente. Muitas vezes, por exemplo, agora mesmo, né? Vou deixar você falar isso. É que mulher, quando se reúne, é assim, Luiz. Cada um tem uma história para contar. Vou dizer aqui, a esposa dele disse que ele não ia falar quase no programa hoje. Então, vocês estão vendo que é verdade. Então, é essa dificuldade que nós temos. Por exemplo, eu convidei muitas mulheres esse ano
minha gente, vamos se filiar. Ora, a gente cobra tanto a nossa participação na política, é a hora, vamos se filiar, vamos se candidatar. E você ouviu o quê? Ana Cláudia, eu não tenho tempo, eu não quero me envolver com isso, eu tenho outras prioridades, eu acho a política um ambiente muito tensionado. Então, por esse cenário, por essa realidade, a história da tal dos 30% acaba gerando uma obrigatoriedade que acaba resultando nisso que a vereadora Elisa trouxe aí de dado de candidatas laranjas, o que piora ainda mais a relação da mulher na política. Mas se você não tiver, é pior, porque você vai ter partido que vai ser 100% de homem. Pelo menos, aí vocês não vão ter nem a porta para exato, entrar. Pelo menos com os 30%, o partido tem a obrigação de procurar mulheres. Né? Ele tem a obrigação de, pelo menos, tentar mulheres. Mas eu acho assim, Camila, que independentemente disso, sua mãe foi prefeita quando? Sem foi cotas. Prefeita quando? Margaret Thatcher foi primeira-ministra quantos anos? A primeira-ministra do Estado de Israel, olha só, em 1943, por aí, 45, ou seja, pela sua força, pela sua garra, pela sua aptidão, pelo seu dom, não é pelo apoio da família. Mas viram exceções. Não, eu sou completamente contrária a essa fala. Tem muita coisa. A gente não pode falar de forma pontual. Ela teve um amparo político em casa, Camila também. Olha, e a maioria, as mulheres são a maioria que não tem esse amparo, não tem nada disso. Se eu não tivesse o dom da política, como meu pai, eu não teria me reeleito. Você teve acesso a todos os direitos, a uma boa escola. Você teve acesso a um professor em casa. Você está sendo preconceituosa, Poliana. Não, eu estou falando não das mulheres, Ana Cláudia. Não, claro que essas mulheres não tiveram esse amparo. Claro que não. As mulheres têm a gente como exemplo, não teve nem acessibilidade. Se fosse assim, Poliana, meu pai faleceu, não teria o seu também, Elisa. Os nossos pais faleceram. Mas deixou uma estrutura para você política, deixou um legado. Mas se eu não tivesse o dom, se eu não trabalhasse como eu trabalho, Poliana, tantas mulheres têm um dom e não têm acesso. Poliana, não. Tantas você está sendo preconceituosa porque eu tenho um pai político. Que história é essa? Inspiração. Exato. E o pai que tem um filho médico, e o médico que tem um filho que segue. Olha, a política está muito distante da gente. Em casa entender, vocês estão divergindo exatamente em que ponto? Vocês estão divergindo no ponto de dizer, vocês dois estão dizendo que... Porque Poliana está dizendo que para nós é mais fácil por causa dos nossos pais. É muito mais fácil. Claro que não, Poliana. É óbvio. Claro que não. Mas olha só, claro que não. Então, eu vou pro meu terceiro mandato porque eu ainda sou filha de 19. Claro que não, Luiz. Claro você que não. usa isso como legado e é importante, ele deixa uma inspiração para você. Quando você deixar falar, eu falo. Porque o que eu estou dizendo a você, Poliana, é que se eu não tivesse o dom, Luiz, pai não poderia ter me dado a bênção. O pai poderia ter me dito, Camila, o caminho é esse, venha comigo, seja político. Mas se eu não tivesse o dom, se eu não gostasse, se eu não tivesse a capacidade, eu não teria me mantido. Eu vou para o terceiro mandato, eu já tenho 8 anos de deputada. Certo. E nesse meio termo eu perdi o meu maior alicerce da vida, que é meu pai. Então eu teria, como a Elisa, que também perdeu o pai, né, essa triste coincidência, a gente não teria conseguido se manter. Mas o que a deputada Poliana está dizendo é que as outras mulheres, todas as outras, precisariam de mecanismos para não ficar desestimuladas. Deixa eu contar uma historinha. Que são candidatas que não tiveram uma história. Mas não chega lá, deixa eu contar uma história da vida real agora, de 2021. Meu filho está fazendo cursinho para ingressar no vestibular numa faculdade pública. Perguntaram a ele assim, Luiz, quem quer ser médico? A maioria do cursinho levantou a mão. Quem quer ser professor? Algumas pessoas levantaram. Advogado, engenheiro. Quem quer ser astronauta? Ninguém. Quem quer ser político? Ninguém. Então, astronauta, que é uma coisa distante para a gente, a política também é distante. Por quê? Porque a educação trabalhou isso com a gente, que a política não é lugar de gente do bem. Então, está muito distante isso na vida das pessoas. É para todo mundo. As pessoas que não tiverem... Imagine para a mulher, viu? Essa pergunta foi para todo mundo. Se nenhum homem levantou o dedo... Enfim, a maioria das mulheres não tiveram acesso ao mundo civilizado. Não tiveram acesso a uma boa educação, a uma qualificação profissional. Eu estou falando das mulheres. E isso dificulta a sua escolha. Claro que dificulta a escolha. Elas têm um nível educacional bem melhor do que vocês. Com certeza. Olha, se você perguntar, as evidências mostram isso. Se você perguntar, deixa eu só fechar aqui. Se você perguntar às mulheres que tem um poder aquisitivo maior, as mais elitizadas. Você gosta de política? Nenhuma gosta. Porque acha que resolve sua vida no privado. Agora, se você perguntar numa periferia, as mulheres que estão lá ralando, você gosta de política? Gosto.
Entende? Acho que Então, eu também quero não, só apenas dizer ela que aquilo que interfere mais na vida delas é que elas procuram mais. E a maioria que não teve acesso. a tudo Vocês me isso. prometeram aqui, vocês É me prometeram uma polêmico, historiazinha Luiz. Não é de nada, cada isso é uma dado, é trabalho científico. de algo que vocês sofreram, né, de alguma violência que vocês sofreram na atividade política. Alguém tem, alguém lembra, algo que marcou e vocês precisaram se reafirmar como política ou não? Eu nunca várias. sofri violência por ser mulher na política, nem de grosseria, e já sofri grosseria de homens. Mas porque eu sofri, não posso dizer que eu sofri grosseria de homens, eu sofri grosseria de políticos. Você nunca E eu se também sentiu fui pra excluída cima. de um Não, grupo, de um não, debate grupos político? que eu não quis entrar. Debate não, mas grupos que eu não quis entrar porque foi minha escolha. Agora, essa questão da violência política, a gente tem que ter muito cuidado. Uma vereadora em Santa Catarina foi processar um vereador porque foi discordar dela. Então, assim, porque ele passou por cima da palavra dela na discussão, no calor da política, isso é normal. Você acha que tem vitimismo demais, é exagerado? Eu acho sim. Eu acho sim. Você entrou no ambiente hostil, minha amiga. Então Não, você está na eu vivo Deixa isso. eu posso falar. Se eu tivesse visto a cena, eu faria minha avaliação. Mas como eu não vi, eu não sei. Deixa eu Não, falar foi que eu normal, sofri. eu vi assim. Vai lá, Eu deputada, sofri. vai lá, Primeiro eu conta. sofri na prefeitura, tive que colocar a gente na justiça, homens que atacavam o privado, tive que ir várias vezes para o Ministério Público, para o juiz conciliador, para a gente ver quais eram as penalidades, né, de alguém que xingava no seu privado. Várias vezes, e trabalhos relatam também que quanto mais a mulher entra na política, quanto mais ela se empodera, mais ela é atacada. A gente vê isso é real. Aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia é uma violência normalizada que a gente passa também, apesar dos nossos colegas da Assembleia serem assim, altamente respeitosos, como fala a Camila. Nunca passei, estive na mas Assembleia, eu passei sim. O primeiro dia que eu cheguei na Assembleia, que eu fui me sentar, eu me sentei na primeira cadeira, chegou um deputado para mim, Ana Cláudia, e disse assim: ei, esse ambiente é só de deputados. Como? Não lhe pertence esse ambiente. Aí eu disse: eu também sou deputada, deputado. Aí ele olhou: de onde? Então, aí eu peraí, disse: licença, eu estou com uma palavra, viu, Elisa? Eu estou falando a minha vivência, isso aí, entendeu? Ele disse que é só de deputados, no sentido de mas dizer que a cadeira é para deputados Você e escutou deputadas, o final e da não história? para mulher. Você escutou o final da história? Pode Terminou? falar. Termine, querida. E ele disse: levanta a cadeira que esse ambiente é só para deputados, é restrito aqui. Eu disse: não, eu sou deputada também, deputado. De onde? Lá do sertão. Normal ele não conhecer. Depois ele disse assim a mim: olha, como foi que você chegou aqui? Então, eu disse: olha, cheguei aqui da mesma forma que Vossa Excelência, pelo voto. E você é lá de Pombal, do sertão. De que família? Eu disse: não, a minha família, Vossa Excelência não conhece, não. É uma família simples. E ele olhou para mim e disse assim: então, essa cadeira é minha. Levante, que já tenho vários mandatos aqui na casa, levante que a cadeira é minha. É minha a cadeira. E quis me intimidar. Aí eu olhei para ele se a cadeira tinha nome, eu disse: essa cadeira não é sua, não. Você sabe de quem é essa cadeira? É da lavadeira de roupa, é das mulheres sertanejas, é do motoboy, é das enfermeiras, das professoras. Essa cadeira é do povo da vida real. E isso foi uma violência. Olha eu me só, sentei gente, como isso violência. não é isso. violência, isso não é Na sexismo. sua opinião, não ele é. Ele é grosseiro, ele É. foi grosseiro, seria grosseiro Tá com homem. difícil aqui, Olha então. só, deixa eu dizer, Tá lá difícil. na Câmara E Municipal outras de João vezes Pessoa, mais que a gente passa uma violência ela tenta normalizada. monopolizar tudo, assim não dá, né? Olha, Então quando vamos você estava esperar. com a palavra, eu não Vamos lá, fiquei vereadora, interrompendo. fecha que eu quero fazer uma pergunta para fechar esse bloco Gente, aqui. Poliana está completamente equivocada. Pronto. Ele foi grosseiro, ele foi bruto, foi Foi. ignorante. Mas ele teria sido a mesma coisa, porque ele estava dizendo que aquela cadeira... porque existe... Eu gostava de sentar... Que a gente no senta mais ou menos no localzinho. mesmo lugar. A cadeira é Ele sua. poderia ter se dirigido com mais delicadeza, mas não por essa mulher, porque ele Não é estava violência, sentindo que não, o local dele estava sendo invadido. Idiota. Ele foi um imbecil. Mas não foi exatamente... Você acha que ele faria isso se fosse um deputado? Então, Podia ter Nenhuma feito, vez. sim. Nenhuma vez ele não faria. Sai daí, sai é meu Assembleia, lugar. Normalmente a gente Já fica no mesmo também tem uns lugar. lugares, Normalmente, mas assim, não faz mas não é lugar marcado. Ó, eu quero claro que perguntar não. para fechar esse bloco a vocês. Agora, vamos lá. Se a gente for fazer uma conta grosseira, a gente diria o seguinte: olha, tem muito mais eleitoras, né, mulheres, do que os eleitores, do que homens. E, a rigor, se a gente fosse fazer a conta, as mulheres deveriam ser eleitas com muito maior quantidade e muito maior número de votos. Por que é que isso não acontece? As mulheres não confiam nas mulheres para votar, as mulheres, enfim, têm algum preconceito em votar em mulher. Qual é a leitura de vocês em relação a isso? Vocês têm dificuldade de receber voto de mulher? A rigor, se a gente fosse achar que teoricamente fosse assim, mulher votaria em mulher e vocês estariam com todas as cadeiras da Assembleia, da Câmara e, enfim, do Congresso Nacional. Por que isso não acontece na visão de vocês? Eu não acho não, Luiz. Não acho que exista isso. Eu volto a dizer, isso ainda é um resquício da história,
mas pelo menos as mulheres que chegam a mim, muitas mulheres, volto a dizer, dizem, Ana, eu vejo em você uma representatividade, eu me identifico com essa bandeira de luta sua, né? Eu quero que você seja eleita, você é uma referência, você é um estímulo. Eu não acho que não existe essa máxima de dizer mulher não vota em mulher, não. Eu acho que a gente tem que fortalecer o debate, ocupar os espaços, falar daquilo que a gente pensa, mostrar a nossa experiência. Mas isso independe do fato de dizer, não, mulher não vota em mulher. Eu acho que isso não tem nenhuma procedência. Não é uma regra, né, Luiz? Não é uma regra. Não, Camila, Acho que falta estímulos, falta referência, falta histórias, falta mais inter-relação entre nós que ocupamos cargos eletivos. Falta contar essas histórias que a presença de mulheres nesses espaços de poder dá mais qualidade ao parlamento, paridade aos na executivos. discussão, né, Acho que falta referências no Estado de mulheres que fizeram diferente, que trouxeram pautas femininas. Eu consigo ver uma chave virando, sabe? Como eu estou na Assembleia já há quase 8 anos, eu consigo identificar uma mudança de pensamentos nesse sentido. Quando eu entrei e de hoje. Eu tenho muitos projetos de lei, muitas leis, na verdade, na Paraíba, que beneficiam as mulheres. Eu sempre digo isso, se eu não defender a mulher na Paraíba... Elas reconhecem isso, elas reconhecem isso. É isso que eu ia te falar. Eu tenho leis hoje na Paraíba que tratam desde a violência a mulheres, por exemplo, que seria uma lei que jamais sairia de um homem. A mulher hoje que tem um filho, que nasce, que aborta na maternidade, ela tem um direito por lei de ficar no quarto sozinha. Ela não vai ficar no quarto coletivo com um monte de mulher tendo bebê, ela tendo acabado de abortar. Parabéns. Isso é uma lei que dificilmente, Ana Cláudia, sairia de um homem. Dificilmente sairia da cabeça de um homem. Eu tenho leis, lei na Paraíba, que saiu lá do gabinete, por exemplo, a mulher que sofre violência, ela tem prioridade para fazer exame no IML, para não ficar esperando na fila. Ela tem prioridade para tirar os seus documentos, porque muitas vezes ela vai embora e deixa tudo em casa, deixa tudo com o seu agressor. Então, eu consigo ver uma chave virando das mulheres orando e dizendo, faz sentido. A mulher que trabalha para mulher. Obviamente eu tenho lei para homem, eu não trabalho só para mulheres. Mas eu tenho um olhar diferenciado que um homem jamais teria. Mas a Mas a matemática que eu estou dizendo aqui, a matemática que eu estou dizendo assim, olha, nós temos na Paraíba 52% de mulheres. Agora entra muito do que eu falei. A rigor, no voto da Assembleia, se fosse teríamos muito mais mulheres. A maioria deve ser para voto para mulheres. Mas tem o que eu lhe falei também no começo, que você até se espantou. Acredite, tem muitas mulheres que são proibidas ainda pelo seu marido de votar em mulheres, porque ele não quer a representação, a voz feminina, falando o que aquela mulher quer ouvir. Luiz, a gente tem que pensar. Poliana falou tanto em diferenças, causas. Eu sou uma exceção de uma mulher que consegue manter seus filhos. Eu tenho plena consciência disso, que consigo manter minha casa, consigo manter meus filhos, mas a gente vê muitas mulheres dependentes economicamente, né, Cláudia, que impedem elas de sair, de ser feliz. E esse homem, ele manda tanto nela que manda até no voto. Eu tenho e não quer que vote. Eu convidei uma pessoa para se filiar, uma mulher para se filiar esse ano. Levei a ficha de filiação, ela assinou a ficha, faltava só o número do título de eleitor. Quando eu fui saindo da casa dela com a ficha assinada, eu disse, olha, depois a senhora me passa o número do título. O marido dela chegou e disse, sou coisa boa aqui, a gente vai votar em vocês. Agora, minha mulher não vai ser candidata, não. Tá vendo? Dentro de casa. Já cortou? Dentro de casa. Olha, mesmo, foi agora, viu? Tá, olha só, deixa eu perguntar, vocês falaram aí em projetos, ou seja, quando vocês assumem, chegam ao poder de trabalhar pela mulher também. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente está falando aqui de dificuldade de representação de mulheres no Brasil, mas incrivelmente o Brasil elegeu uma mulher presidente da República, né? Dilma Rousseff. A minha pergunta é, Dilma, como mulher presidente da República, ela gerou algo negativo ou não? Em relação ao Brasil olhar, o eleitorado olhar e dizer, olha, a mulher foi lá para a presidência e foi isso ou não foi isso? Ou não tem influência? Qual é a leitura de vocês em relação à participação? É como se fosse assim, de certa forma, independentemente dos campos políticos, né? Ela representou bem as mulheres e vocês disseram, atrapalhou a trajetória, na verdade, de todo mundo. Quero que vocês respondam isso, a gente debate um pouco isso no próximo bloco. A gente vai rapidinho, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.